7h53, reflexão do dia. Se você puder, pegue sua Bíblia. Nós iremos meditar na palavra de Deus e ouvir o que Deus tem para falar na sua palavra nesta manhã. Se você não tiver aí um tempinho, não puder parar, não tem problema. Você ouve e vai ser alimentado também, porque a Bíblia diz que bendito é o que lê e bendito é o que ouve as palavras dessa profecia. Quem puder, abra sua Bíblia em João capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1. João, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à Porta das Ovelhas um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? E o versículo 7 diz o seguinte: O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Versículo 9. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém, queridos? Esse texto tão conhecido, né, de nós é a cura do paralítico de Betesda. A gente sabe que é um texto bastante conhecido, muitos irmãos conhecem esse texto, né? A gente já ouve desde a nossa infância, né? Como é bom, por isso que eu sempre gosto de falar da importância da escola dominical e sempre que eu tenho oportunidade eu falo e reforço, né? Se eu puder cooperar com isso no sentido de convidá-los, né, e chamar até, quando eu falo isso, também falo em relação às mães, né, os pais, as vovós, que têm um papel muito importante na vida dos netos, né. Eu tenho a minha vovó ainda, a vovó moça, que também incentivava muito a leitura, né. Hoje ela está com a vista mais cansadinha, a vovó fez 90 anos, né, vovó? Mas eu costumava ver minha avó na cadeirinha de balanço dela. Cresci vendo essa cena, né? Lendo a Bíblia e sempre nos incentivando a ler, a conhecer, a investigar e crer na palavra de Deus. E este texto é um texto bastante conhecido, né? Em culto doméstico também, né? Onde os pais ensinam seus filhos sobre a palavra de Deus e sobre os milagres, né? Que Jesus operou. Temos aqui João capítulo 5, essa cura desse paralítico de Betesda, esse lugar que estamos falando, esse tanque, não é? Era próximo à Porta das Ovelhas, são as informações que nós temos e são suficientes. Tinha um tanque ali, né, próximo a essas portas, a essa porta, melhor dizendo, chamado de Betesda, e nesse tanque tinha 5 alpendres e tinha, nesse lugar, havia uma grande multidão de enfermos e a Bíblia, não é? O escritor, no caso o apóstolo João, ele é bem detalhado aqui, detalhista. Ele diz que tinham muitos cegos, coxos e paralíticos que esperavam o movimento das águas. E aí havia essa crença que um anjo ia descer naquele lugar de tempos em tempos e agitar as águas, e quem pulasse, né, primeiro na água, quem entrasse primeiro na água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Era essa crença que o povo tinha. Nós não temos provas que realmente havia um anjo que descia, ou se era realmente o movimento natural daquelas águas, né, de tempos em tempos, um maior volume de água. A gente sabe que quando um volume maior de água chega, até no rio, numa cachoeira, né, aonde a gente estiver com a água se movimenta, né? E talvez essas águas tinham, né? Talvez os estudiosos da palavra de Deus trazem
esse pensamento, que talvez essas águas eram águas com algum benefício, né, medicinal, né, e eles acreditavam justamente nisso. Temos esse detalhe, que é essa crença que existia, que quem entrasse primeiro na água, depois da agitação das águas supostamente agitadas por um anjo, aquela pessoa ficaria sã. E aí a Bíblia diz que tinha um homem que estava no tanque há 38 anos, né? Ele era paralítico. E Jesus vai ao tanque de Betesda porque era um dia de festa, era um dia de festa em Jerusalém. E a gente sabe, pela palavra de Deus, que quando tinha festa, né, em Jerusalém, nos dias de festa, existem várias festas, né, do povo de Israel, e essas festas, todo judeu, né, especialmente na Páscoa, os judeus vinham de outras partes de Israel e fora de Israel para a celebração da Páscoa ou de outras festas também. O que acontecia é que a cidade ficava muito movimentada, não é? Existia muito movimento. Interessante, queridos, que Jesus ele vai diretamente no tanque, né, nesse lugar, que era um lugar de muita ansiedade, né? O tanque era um lugar de muita ansiedade, porque eles ficavam ansiosos para ver o movimento da água e ser o primeiro a pular. Porque, como eu disse, a crença era que quem pulasse primeiro ficaria curado. E interessante que os cegos e coxos e paralíticos que estavam ali, talvez até de outras enfermidades, né? João diz apenas essas três modalidades, cegos, coxos e paralíticos, eles precisavam de alguma ajuda para pular no tanque, né? O cego não enxergava. Então ele tinha que estar muito próximo ou ter a ajuda de alguém para pular nesse tanque. O coxo também, o coxo não anda bem, tem dificuldades para andar. O paralítico, muito mais dificuldade para se locomover. Mas a Bíblia diz, né, que era uma multidão de coxos, cegos e aleijados e paralíticos. Então veja que não era um coxo, um aleijado ou um paralítico, não era apenas um cego. Era uma multidão que estava naquele tanque, jazia naquele tanque, esperando o movimento das águas, porque todos queriam o milagre. Todos queriam o milagre, todos necessitavam de um milagre. E ali se tornou justamente esse lugar de muita ansiedade, porque todos queriam ser o primeiro a descer nessas águas. Existia muita ansiedade, com certeza. Não sei, né, porém podemos conjecturar que também existia até rivalidade por um espaço mais próximo da água, porque ninguém sabia o momento que as águas eram agitadas, não é? Ninguém sabia o momento, não existia um aviso, e muito provavelmente era uma agitação natural. E eles acreditavam que era um anjo que descia e agitava as águas. Enfim, então, muito provavelmente existia também essa rivalidade, essa briga por espaço. Não, a Bíblia não diz, queridos, eu penso que sim, não é? Porque se existe uma possibilidade de eu ficar curada, imagine como eu ia ficar preocupada, né, claro, em ter um espaço naquele tanque, o mais próximo da água, para ser a primeira a pular. Então, se era uma multidão de cegos, coxos e paralíticos, não era só um cego, só um coxo, só um paralítico, era uma grande multidão, eu fico imaginando, né, que existia muita rivalidade, muita ansiedade, muita vontade de estar próximo ao tanque para ser o primeiro. Porque aqui diz que o primeiro que entrasse seria curado. Jesus vai ao tanque de Betesda, um lugar de enfermos, um lugar de pessoas ansiosas, um lugar onde existia rivalidade, onde existia briga por espaço, talvez até um lugar que existia algum tipo de comércio, aquelas pessoas precisavam se alimentar, não sabemos exatamente como é que era, mas era um lugar muito disputado. Jesus vai lá e ele vai diretamente, versículo 5, a um homem que havia 38 anos que estava enfermo. Versículo 5 dizia, estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Interessante, queridos, que a gente sabe que Jesus, como Deus, ele conhecia cada um ali. Ele conhecia a todos que estavam ali. Ele conhecia a enfermidade de cada um.
Ele conhecia a necessidade de cada um, a ansiedade de cada um, o propósito de vida de cada um, que pelo menos eles tinham todos o propósito em comum, que eram ficar curados. E eu acho interessante que Jesus, ele vai diretamente àquele homem, aquele paralítico, que havia 38 anos de enfermidade. E eu fico pensando, queridos, que a pessoa que enfrenta 38 anos de uma enfermidade, né? Se havia 38 anos de enfermidade, penso eu que esse homem não nasceu paralítico, mas ficou paralítico, né? Porque Jesus mais adiante diz, olha, você não peque mais para que nada pior aconteça com você, depois de ser curado. E a Bíblia específica dizendo 38 anos, então não acredito que foi de nascença, mas era um tempo que pudesse ser contado no sentido do dia do evento. A gente não sabe o que aconteceu, se ele caiu, se ele se machucou, se aconteceu alguma doença, ele ficou paralítico, não sabemos. Mas tinha 38 anos que ele estava paralítico. E Jesus conhecia todos, mas Jesus vem ou vai naquele lugar diretamente, especificamente para aquele paralítico. Jesus, aonde passava, a Bíblia diz, né, que aonde Jesus passava, ele percorria as cidades, as aldeias, as vilas de Israel, curando os enfermos, expulsando demônios, pregando o evangelho do reino. E Jesus poderia curar a todos ali. Mas Jesus vai diretamente para aquele paralítico. E ele não fala com todos. E pelo jeito, queridos, quando Jesus entra naquele lugar, as pessoas não reconheceram Jesus, porque nem o paralítico sabia quem era Jesus. É interessante porque Jesus já havia começado o seu ministério. Jesus se tornou conhecido em toda Israel e até nos países circunvizinhos ali de Israel, né, nas fronteiras, nas cidades fronteiriças com Israel. Porém, parecia que os enfermos do tanque de Betesda não conheciam Jesus. Porque Jesus opera o milagre e sai com tranquilidade. Ele só curou um enfermo. Ele vai àquele homem, né? E Jesus vê ele deitado, versículo 6, sabendo que estava naquele estado há muito tempo, ele pergunta ao paralítico, você quer ficar curado? Você queres? Ele diz assim, queres ficar são? Você quer ser curado? Você quer ficar curado? Ele diz o seguinte, ele não responde se queria ou não. Ele diz assim, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele quis dizer, eu quero, né? Mas eu não tenho ajuda para que isso aconteça. Eu não tenho ajuda para que alguém me coloque no tanque. Ele não contava com a cura vinda de Jesus. Ele contava com a agitação da água. Interessante que a gente vê que Jesus ele fala muito da fé para a cura, né? Para receber a cura. A Bíblia fala muito da fé também para receber o milagre. Nesse caso aqui, parece que aquele homem não estava com muita fé que Jesus o curasse. Ele disse, eu não tenho ninguém para me colocar no tanque. A única possibilidade da vida daquele homem de ser curado era a água agitada. Ele não contava com a possibilidade. E eu fico achando interessante, irmãos, porque Jesus chega a dizer para um centurião romano que em toda Israel ele não achou a fé como daquele homem. Aquele homem que tinha um dos seus empregados doente. E ele diz, olha, eu tenho um empregado doente e eu queria que o senhor fosse curá-lo, mas eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Então, diz apenas uma palavra, meu servo sarará. Não era um judeu, era um homem, era um romano. E Jesus disse, em toda Israel não vi fé como a fé desse homem. Então, veja que a fé era um ingrediente muito importante para o milagre. Era, no caso daqui do tempo de Jesus, e ainda hoje é. A gente precisa ter fé para receber o milagre. Mas, aparentemente, irmãos, o que me chama a atenção é que aquele homem ele não responde com fé, no sentido de, eu acredito que o Senhor pode me curar. Eu estou aqui, quero receber a cura. Ele diz, não, eu não tenho ninguém para me ajudar. Mas Jesus tinha esse propósito. Jesus não exigiu nenhuma fé daquele homem. Interessante. Foi que ele foi curado exclusivamente mediante a palavra de Jesus. E é interessante que Jesus diz para ele,
né, quando ele diz assim, eu não tenho ninguém para que me leve até a água. Jesus não questiona nada. Jesus poderia dizer, mas eu estou aqui, eu estou curando tantos enfermos, você não ouviu falar de mim? Jesus não cobra isso dele. Simplesmente Jesus responde dizendo, levanta-te, toma a tua cama e anda. E a Bíblia diz que aquele homem ficou curado. E o que é que fica para nós, queridos, como aprendizado desta lição? É que Jesus não perde ninguém de vista. Jesus conhece cada um de nós em particular e sabe da nossa necessidade. A Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração, lá em Provérbios. E a gente sabe que aquele homem esperava há 38 anos. Penso eu que aquele homem já estava com o coração fraco, com a esperança já acabando. A esperança demorada enfraquece o coração, como a Bíblia diz. Mas Jesus ele vai àquele tanque especificamente para o paralítico de Betesda. E eu fico muito grata a Deus por ler esse texto e acredito que você vai entender também que Jesus ele não perde ninguém de vista. Você pode dizer para ele, faz tantos anos, Senhor. Jesus, faz 10 anos que eu espero por essa bênção, faz 15 anos, faz 5 anos, faz 2 anos. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Ou também, como esse homem, 38 anos. Tem gente que eu já ouvi dizer assim, faz mais do que 38 anos, eu estou esperando mais do que o paralítico lá do tanque de Betesda. Eu já ouvi pessoas dizerem assim. Não sei se faz 40 anos, 42, 45, não sei quanto tempo você está esperando. Mas eu quero te dizer que quando chega o tempo de Deus, o tempo perfeito, não o tempo do homem, não o cronos, que é o tempo cronológico, é o tempo do relógio, do calendário, mas o kairos de Deus, o tempo perfeito, o tempo de Deus agir. Não importa se faz 2 anos, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, Deus chega no tempo certo. E interessante que ele vai diretamente ao paralítico de Betesda, aquele homem. Não havia só um paralítico, havia uma multidão. Mas Jesus não perde o paralítico de Betesda ou aquele homem. Nós nem sabemos o nome dele, mas Jesus entra naquele lugar, naquele tanque, na porta das ovelhas, especificamente para o paralítico de Betesda. Deixa eu te dizer algo. Jesus te conhece em particular e sabe da tua necessidade em particular. Você não precisa ficar lembrando ao Senhor o tempo, porque Ele só vai chegar no tempo certo. Você não precisa dizer, Senhor, já faz 5 anos, 10 anos. A gente conta porque a gente fica ligado no tempo do relógio, no tempo do calendário, nos meses e nos anos. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus, ele é perfeito. E Ele sabe até quando a gente suporta. Porque Ele tem graça para nos dar enquanto a gente espera. E Jesus, ele chega e opera aquele milagre. Jesus, ele não chega adiantado e nem chega atrasado. Ele chega no tempo certo. Aquele homem esperou 38 anos pelo seu milagre. E o milagre chegou. E ele pensava, veja que interessante, queridos, que ele pensava que seria pela agitação das águas. Só que o próprio Deus encarnado chegou ali e operou o milagre. Ele pensava que seria curado pela agitação das águas, mas Deus tinha algo melhor e superior. Foi o próprio Deus que chegou. Jesus era Deus e é Deus. Eu estou falando era no passado por causa desse evento aqui. Mas Jesus é Deus e Jesus, como Deus, ele chega e opera milagres. Ele esperava que fosse pela agitação das águas e pela ajuda de alguém. Ele dizia, eu não tenho ninguém para me ajudar. E quantas vezes a gente espera que Deus use alguém para operar um milagre? Ou Deus sensibilize o coração de alguém? Talvez um grande empresário para abrir uma porta de emprego. Talvez alguém que tenha algum conhecimento em alguma área que a gente precise. Talvez um médico especialista que possa resolver a minha causa de saúde. Não é o médico, não é alguém importante, não é o advogado, não é alguém que vai convencer ou se convencer que precisa de resolver o seu problema. É Deus quem vai resolver o problema. Ele pode sim se utilizar de alguém, mas a glória é só dele e ele não vai dar a glória dele a ninguém.
E se você está esperando que alguém te ajude, eu quero te dizer, coloca a tua confiança só no Senhor. O paralítico de Betesda, a confiança dele estava na agitação da água e em alguma pessoa que ajudasse ele a colocar na água. Só que Deus o surpreendeu, porque Jesus ele vem e só simplesmente diz a ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. Não foi água, não foi anjo, não foi ninguém que ajudou a ele, foi o próprio Deus que o curou. Só Jesus tinha autoridade de dizer: levanta-te. Ninguém, qualquer um que chegasse ali e dissesse: se levante aí, paralítico, não tinha autoridade sobre as enfermidades, mas Jesus, o Deus encarnado, o nosso Emanuel, o Deus conosco, disse àquele homem: levanta-te, toma a tua cama e anda. É simples para Jesus. Teve um dia que Jesus estava numa casa e um homem também paralítico foi trazido pelos seus amigos para descer, para receber o milagre. Não tinha como entrar, a multidão apertava Jesus, não tinha como eles entrarem naquela casa. Eles tiveram a ideia de abrir um buraco no teto e descer o amigo, né? A cama, né? Desceu ali na frente de Jesus. E Jesus disse: filho, teus pecados estão perdoados. E começaram a murmurar. Como assim? O homem está paralítico, ele está perdoando pecado? Jesus pergunta àquela multidão: o que é mais fácil? Dizer, perdoados são os teus pecados ou levanta-te e anda? Aí ele diz: olha, para você ver que o Filho do Homem tem poder, ele pode perdoar pecado e pode curar. Depois ele perdoa, primeiro ele perdoa o pecado do paralítico, depois ele diz: levanta-te e anda. E aquele homem saiu andando. Não existe dificuldade para Deus. Ele perdoa o pecado, ele também opera milagre. Deus não faz só uma coisa e deixa de fazer outra, porque ele só faz uma. Deus é onipotente, ele sabe, ele pode, ele vai fazer. Nesta manhã, querido, eu quero te dizer que Deus não está limitado ao tempo, Deus não está preocupado com o seu tempo, porque ele só vai chegar no tempo. Pode ser 38 anos, pode ser 10 anos, pode ser muitos anos, 40 anos. No tempo ele chega e ele opera um milagre. E aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Tenha uma postura diferente, não é? Fica aqui um ensinamento para nós. O paralítico estava contando com a agitação das águas, com algo físico e com a ajuda de alguém. Mas não vai ser ninguém que vai te ajudar. É Deus que vai vir ao teu resgate, Deus que vai vir para te remir, para te curar, para operar um milagre na tua vida. Nesta manhã, em nome de Jesus, tira da tua mente a questão de contagem do tempo. Entendes que Deus vai chegar no tempo, porque ele não chega adiantado, ele não chega atrasado. Ele chega no tempo e opera o milagre que você precisa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.